Olá, inscritos do canal Você e Deus, aqui é o Marcelo, voltando aqui nesse vídeo para começar uma série de estudos bíblicos, tá? Indutivos, onde você terá a oportunidade de crescer, de conhecer mais a Deus, de conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Então eu quero convidar você a acompanhar. Esse é o primeiro vídeo, tá? Em seguida estarei fazendo o segundo, são vários vídeos, onde eu estarei mostrando para você à luz de toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, qual é o propósito de Deus para a vida do ser humano e por que o ser humano é importante conhecer esse Deus, conhecer o propósito dele e andar com ele, tá certo? Então hoje eu quero falar sobre a criação do homem, tá? O nome dessa série de estudos é Abismo Ligado, tá? Abismo Ligado. Lá no final você vai entender por que o nome é Abismo Ligado. Mas hoje eu quero falar sobre a criação do homem. E para isso eu peço que você anote aí esses textos que nós vamos estudar aqui, nós vamos ver aqui. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31 e Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 9 e 15 até o 25. Tá? São os textos base que nós iremos ver nesse vídeo, tá certo? Então eu não vou lê-los porque senão tomaria muito tempo do vídeo, mas a gente vai... Depois você pode anotar e aí estudar particularmente com a sua Bíblia e um caderno ao seu lado. Tá? O que esses dois textos nos ensinam? O primeiro, Gênesis 1, 26 a 31, ele nos ensina as declarações divinas sobre o homem. Então o texto diz lá, façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Tá? A versão que eu estou usando é a nova versão transformadora. Esse texto nos ensina, esse versículo nos ensina que ali já temos um indício da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, tá? Então, Pai, Filho e Espírito Santo já estão aqui meio que incutidos nesse texto, se referindo justamente a um único Deus, mas que existem três formas distintas, três pessoas distintas, tá? Falaremos sobre isso mais adiante. Então, outra coisa que ensina esse texto, que o homem foi criado para administrar a terra, né, ou os elementos físicos, porque o texto diz lá que o homem dominará sobre os animais e tal. Tá? Depois você acompanha o texto lá. Então, indícios da Trindade, o homem foi criado para administrar a terra, tá? O próprio nome Adam, vem justamente dessa questão da terra ou humanidade, tá? Ser humano. Terceiro ponto que a gente aprende aqui em Gênesis 1, 26 a 31. A sexualidade humana já foi definida por Deus. Então essa questão aí de ideologia de gênero, ela cai por terra diante da palavra de Deus. Não existe isso, tá? A pessoa já nasce com a sua sexualidade bem definida. Homem e mulher. Está dentro do texto aqui também. Quarto, nós temos aqui a bênção de Deus. A Bíblia diz aqui, Deus os abençoou, né? Deus desejava que o homem fosse fértil e multiplicasse sobre a terra. Então nós temos aqui, a bênção é cobrir a terra com outros seres humanos, tá? Então muitos seres humanos. Segundo, uma grande e importante função. O texto diz que Deus abençoou para que o homem dominasse os animais. Então o homem foi criado com uma grande e importante função diante de Deus e diante da terra, de ser o administrador da natureza, o administrador dessa terra. Tá? Essa era a função inicial do homem, por isso que o homem foi criado diferente dos animais, tá? Com capacidade racional. Temos também aqui um cuidado especial de Deus, ou seja, ele diz no texto que ele dava para o homem plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que servissem de alimento ao homem. Então o homem não precisava comer carne, o homem não precisava produzir o seu alimento, o homem tinha tudo ali à mão, diante da natureza. Isso demonstra um grande zelo, um grande cuidado de amor de Deus pelo homem, tá? Também Deus estendeu esse cuidado à natureza, aos animais, porque diz o texto que todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos foram dados, tá? Então está dentro desse primeiro texto aí. Então você vê como Deus ele criou o homem com um cuidado especial, ele criou o homem
com o interesse em que o homem fosse um gerenciador, um governador desse mundo material, desse mundo físico, né? Então nós temos aqui, ó, e ainda no versículo 31, nós temos ali um outro detalhe muito interessante. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Então nós entendemos e aprendemos aqui que a criação de Deus lá no início, Deus criou ela perfeita. Deus criou ela com um interesse especial, em que alguém cuidasse dessa natureza, cuidasse da terra para ele. E essa pessoa foi o homem. Tá? A humanidade, o ser humano, foi criado com todas as regalias possíveis, para que o homem então pudesse ser esse corregente da terra com Deus. Então nós temos aqui agora em Gênesis, capítulo 2, versículos 7 a 9 e versículos 15 a 25, nós temos a formação e o propósito do homem. Então quando você lê o texto, você vai entender que Deus criou o homem de uma forma especial. Quando você pega o capítulo 1 de Gênesis, você vê lá Deus dizendo assim, haja, né? Os animais na terra, no ar e na água, conforme a sua espécie. Para o homem não, para o homem Deus diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então existe sim uma diferença grande entre a criação do homem, que foi uma criação especial, e a criação dos animais. Os animais são importantes? São, senão Deus não haveria criado eles. Mas o homem tem uma importância acima na natureza. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não a imagem no sentido físico, porque Deus é espírito, diz a Bíblia. Nós vamos ver isso também mais adiante. Mas no sentido moral, no sentido racional, no sentido pessoal, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? Isso está no versículo 7 de Gênesis 2. Também nós temos ali versículos 8 e 15, que o homem foi criado para governar os elementos físicos. Diz o texto que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, e ali colocou o homem que havia criado. Colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então a função do homem era gerenciar a natureza que Deus havia criado, gerenciar a terra. Também no versículo 9 nós aprendemos que tudo que havia na terra, no início, quando Deus criou a terra, era bom, era perfeito, era lindo. Porque lá diz assim, ó, fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos, ou seja, a terra produzia somente coisas boas. Lá no versículo 16 e 17 nós temos um parêntese, nesse relato da criação, onde Deus dá apenas uma regra para o homem. Deus criou o homem, criou a natureza, criou tudo de bom, do melhor para o homem, mas ele havia colocado ali uma regra, que nós vamos ver lá no segundo vídeo, tá? Sobre a queda do homem. Então Deus colocou apenas uma regra para o homem. E do versículo 18 ao 25, então, nós vemos Deus vendo que o homem estava sozinho, e Deus então declara, não é bom que o homem esteja sozinho. Então Deus faz o homem dormir, tira um pedaço de sua costela, e dessa costela Deus prepara para o homem a mulher, aquela que seria a adjutora, ou seja, a companheira, que andaria lado a lado com o homem e completaria o homem. Tá? Então a mulher foi criada para completar o homem. Tá certo? Então qual é a conclusão que nós tiramos de tudo isso? A conclusão é, o homem não foi criado para morrer ou sofrer. Isso é o que o capítulo 1 e capítulo 2 nos ensinam, nos mostram claramente. O homem não foi criado para morrer ou sofrer. Segundo, o homem foi criado para administrar a terra para Deus, para gerenciar, para governar a terra para Deus. Terceiro, o homem foi criado de uma forma especial por Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Não no sentido físico, porque Deus não é físico. Deus é espírito. Mas no sentido moral, no sentido ético, no sentido pessoal, no sentido racional. E último, quarto, Deus providenciou tudo para a felicidade completa do homem. Então pegue lá no início do vídeo os textos e acompanhe novamente, assista quantas vezes forem necessárias este vídeo, para que você possa entender como é que Deus criou todas as coisas no início.
O que era o homem para Deus no início? Tá? Você vai entender e vai compreender a perfeição de Deus, a santidade de Deus, o que Deus, mais ou menos, já mostra que Deus é, né? E como Deus age. Então Deus, ele quer o bem do homem. Deus, ele deseja que o homem esteja em comunhão com ele. E no próximo vídeo a gente vai entender o porquê que isso aqui não está mais acontecendo. Por que tanta maldade existe no mundo. Por que a natureza está se rebelando contra o ser humano. Está se rebelando, o planeta Terra está se rebelando. E por que tanta maldade existe. Mas isso fica para o próximo vídeo. Que Deus abençoe e até lá.